E agora, meu caro aluno, vamos lá então para aquela revisão. Vocês viram que nós falamos sobre o conceito de química orgânica, as propriedades do carbono, as ligações que o carbono pode fazer entre si, né? Vamos revisar isso aí agora para você ter sucesso lá na sua atividade de sala? Então, olha só, revisão de conteúdo para você esclarecer melhor e tirar as suas dúvidas, tá? Nós vimos que o cientista Kekulé foi um químico alemão que propôs a primeira definição da química orgânica própria que realmente nós conhecemos hoje. Quer dizer, teve primeiro aquela de que a química orgânica era a química que estudava os compostos dos seres vivos, ali era conhecida como a teoria da força vital, mas o Kekulé realmente, para a química orgânica atual, ele definiu que química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono e não os compostos do ser vivo. Por quê? Porque muitas substâncias inorgânicas têm carbono, como os hidrocarbonetos que constituem os componentes do petróleo, detergentes, plásticos, enfim. Então, não são compostos de seres vivos. Mas sim, falar de química orgânica agora, atualmente, é estudar os compostos do carbono. Sendo assim, vejamos o que Kekulé estabeleceu como postulado, né? A teoria de Kekulé, ele chegou à seguinte conclusão, de que os átomos de carbono são tetravalentes, quer dizer, tem 4 elétrons na última camada, tem 4 ligações para fazer, para garantir seu octeto. Ou seja, eles podem fazer 4 ligações covalentes, quer dizer, por emparelhamento. Eles podem formar 1, 2 ou 3 ligações com o mesmo átomo de carbono, que são denominadas ligações simples, ligações duplas ou triplas, respectivamente. Kekulé estabeleceu ainda que os átomos de carbono podem se ligar a outros átomos, como o hidrogênio, como o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e outros, tá bom? Cloro e outros. E que ele apresenta a capacidade de, quando unir-se uns aos outros, caracterizar o que nós chamamos de cadeias carbônicas, tá bom? Porque eu falei para vocês que cadeias carbônicas nada mais do que uma sequência de átomos de carbono. Sendo assim, a facilidade de formar muito compostos orgânicos se deve por o carbono poder apresentar uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, ele poder também aparecer ou formar uma dupla ligação com o átomo de oxigênio, fazer uma tripla ligação entre 2 átomos de carbono e também fazer uma tripla ligação com o átomo de hidrogênio. Lembrando, a cada vez que ele se liga a outros átomos, seja de carbono ou seja de outro elemento químico qualquer, consequentemente, ele está demonstrando a estrutura de compostos que representam novas substâncias orgânicas. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E aí, diante dessa revisão, tá bom? Esperamos que você, ao realizar sua atividade de sala, lembre de que nós falamos sobre as propriedades do carbono, sobre os postulados de Kekulé, sobre a facilidade que o carbono tem de se ligar a outros carbonos ou outros átomos devido à necessidade de garantir sua estabilidade. Beleza? Boa prova para você, boa atividade de sala e já já voltaremos para fazer os comentários, tá certo?
Então, galera, agora que você já teve toda a aula, todo o conteúdo revisado, vamos lá fazer a correção da atividade de sala para a gente ver o sucesso que foi. Exatamente. Se liga aí, meu caro aluno, que agora, se você acertou, parabéns. Não tem ótimo. Se você errou, não se preocupe. Você é o aluno, você está aprendendo e nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas através da resolução de cada questão. Se você tiver alguma dúvida, fique ligado, que agora o sucesso é todo seu, meu caro aluno. Vamos lá? Vamos aqui no nosso Tirando Dúvidas. Na questão de número 1, é uma questão bem simples. À primeira vista você pode olhar e falar, professora, nossa, tem um monte de emaranhada aí de letras. Essas letras estão representando os elementos químicos. E a questão está pedindo para você completar a molécula de adrenalina com as ligações simples, duplas ou triplas que estejam faltando. Lembrando que aqui eu vou completar somente as ligações. Os hidrogênios, os carbonos e oxigênios que fazem parte da estrutura já estão presentes. Então, nós não vamos colocar elementos nenhum. Vamos apenas completar as ligações. Qual é o principal ponto? Sempre que você for fazer ligação entre o hidrogênio e qualquer elemento da tabela periódica, lembre-se, o hidrogênio só vai poder fazer uma única ligação. E outro detalhe importante, o nosso átomo de carbono tem que estar ali apresentando as suas 4 ligações. Então, vamos lá. Se a gente for observar toda a estrutura que nós temos aqui, ó, o nosso átomo de hidrogênio ele já está bem disposto, né? Ó, você só vai completar as ligações, eu digo para você começar por ele, porque ele não vai fazer mais que uma ligação, e aí fica mais fácil para você poder continuar com as ligações entre os outros elementos. Observe que a ligação dupla entre carbono-carbono já está presente em alguns pontos, mas em outros ela vai surgir, porque ó, quando a gente fizer essa ligação aqui entre esses dois átomos de carbono, o que você tem que observar? Que esse cara aqui só tem mais uma ligação com o hidrogênio, então ele ficou com 2 ligações, ele precisa ter 4. Então, quando você for fazer a ligação dele com esse outro átomo de carbono, não dá para ser uma ligação simples, né? Vai ter que ser uma ligação dupla. Por que dupla? Porque aí eu consigo satisfazer esse átomo de carbono. Preenchendo todas essas ligações, o que nós temos aqui? Nós temos essa estrutura. Observe que foi respeitado em todos os nossos carbonos as suas 4 ligações. Quando não deu para fazer 4 ligações simples, nós precisamos realizar as ligações duplas, que nós chamamos de insaturação. Ah, professora, mas o oxigênio aqui está fazendo ligação simples, ele não faz dupla com o carbono? Nem sempre, durante os nossos compostos e durante as nossas aulas, você vai observar o oxigênio fazendo obrigatoriamente uma ligação dupla. Nós sabemos que ele tem ali a necessidade de realizar 2 ligações, mas não obrigatoriamente serão ligações duplas, né, professor? Exatamente, meu caro aluno, porque o importante é ele garantir o seu octeto. E se você tem o carbono e você tem um oxigênio, então nada melhor do que um átomo de hidrogênio, não para garantir a estabilidade do carbono, mas para garantir a estabilidade do oxigênio, que ele, por ter 6 elétrons na última camada, ele precisa de 2 elétrons. E aí ele se liga por covalência, um elétron emparelhando com um elétron do carbono e o outro com o elétron do hidrogênio, e assim vai garantindo o seu octeto. É a mesma coisa, por exemplo, no caso do nitrogênio. Olha só, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, então ele está fazendo aqui uma ligação com um carbono de um lado, com o carbono do outro, e a outra com o hidrogênio, garantindo o seu octeto. Lembrando que o que você vai encontrar, pode encontrar o oxigênio entre 2 carbonos, você pode encontrar o nitrogênio entre 2 carbonos, você não pode encontrar o hidrogênio
entre os dois carbonos, porque o hidrogênio só faz apenas uma ligação, não é isso? E aqui, com relação à fórmula abaixo, quer dizer, a seguir, que representa um composto antraceno, que é uma substância importante como a matéria-prima na fabricação de corantes. Então, aqui a gente vê, por essa estrutura que se apresenta, o que queremos é que, qual será, afinal de contas, o número de átomos de carbono presente na molécula do antraceno, tá bom? Nós falamos para você anteriormente. Quando nós temos os vértices, então, meu caro aluno, é porque aqui eu só tenho átomos de carbono. Olha aí. Carbonos, 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 carbonos. Olha só. Afinal de contas, conforme a professora Sabrina abordou há pouco tempo, representado de uma forma simplificada, o restante são átomos de hidrogênio. A pergunta que diz é o seguinte: examinando-se esta fórmula, nota-se que o número de carbono na molécula do antraceno, quanto que é? Seria, no caso, a letra A, 25, seria a letra B, 18, a letra C, 14, a letra D, 10 ou a letra E, 3. Né, professora Sabrina? Agora, vamos ver lá qual a alternativa que realmente o aluno deve ter acertado. Se você falou, meu caro aluno, que na estrutura do antraceno você tem 14 átomos de carbono, parabéns, porque você acertou a questão. Então, só mostrando aí, no meu comentário que eu fiz lá, cada vértice representa exatamente um átomo de carbono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu tenho o quê? 14 átomos de carbono. E agora, para garantir a estabilidade do carbono, eu tenho que completar as outras ligações com o átomo de hidrogênio. E aí foram necessários quanto? 10 átomos de hidrogênio, complementando o carbono, para você ver que agora, com os hidrogênios, cada carbono está com suas 4 ligações independentes de cada. Então, existe carbono que está se ligando apenas a 2 carbonos. Quando eu tenho de um composto, de uma estrutura cíclica para outra, então o carbono apresenta-se ligado a outros 3 carbonos e não precisa mais de hidrogênio. Tá bom? O importante é que cada carbono garantiu suas 4 ligações e cada hidrogênio garantiu os seus 2 elétrons para garantir a sua estabilidade. É isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E aí ele fica com a configuração semelhante à do gás hélio. Se liga no Enem, questão de número 3. Na questão de número 3, a gente trouxe uma questão bem simples. Nós estamos trabalhando aqui principalmente a regrinha lá, o postulado de Kekulé, que fala sobre o carbono ser tetravalente. Então, se você observar, nós frisamos bastante nesse ponto do carbono realizar as 4 ligações e você está ciente disso. Para quando a gente tiver lá atividades que você vai montar uma estrutura carbônica, né, professor, você monte corretamente. Exatamente. Na questão número 3 diz assim: sendo o carbono tetravalente, o oxigênio da família dos calcogênios e o hidrogênio pertencente ao grupo 1, então o número de hidrogênios necessários para completar todas as ligações no composto é... Então, o que ele está dizendo aí? Primeiro, ele já disse logo de cara que o nosso amigo carbono, ele sempre vai realizar 4 ligações. E quando ele fala que o oxigênio é da família dos calcogênios, eu já tenho que lembrar que essa família é o grupo 16 da tabela periódica, ou 6A, que apresentam na sua valência
6 elétrons, ou seja, ele vai realizar 2 ligações. E o hidrogênio? Grupo 1, então o hidrogênio realiza uma ligação. Tendo já em mente todo esse conceito, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quantos hidrogênios são necessários para completar todas as ligações aqui do nosso composto. Então, você vai olhar primeiro cada carbono que está presente dentro do nosso composto e observar se ele já faz as suas 4 ligações. Vamos olhar aqui o primeiro carbono. Ele está fazendo uma ligação com o oxigênio e outra ligação com o outro átomo de carbono que está à frente dele. Então, para esse carinha aqui, o que nós vamos precisar? Quantos hidrogênios serão necessários aqui? Serão necessários 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Porque ele já tem 2 ligações, com mais 2, ele faz as suas 4 ligações. E o carbono da frente? Observe, ó, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações já sendo realizada por esse átomo. Então, ele, em particular, precisa de quantos hidrogênios para ter 4 ligações? Só mais um, né, galera? Ele já tem 3, com mais um, 4. E o nosso hidrogênio, o nosso carbono aqui da ponta? Observe que ele só está fazendo uma única ligação com o carbono anterior a ele. Então, se ele só faz uma ligação e precisa de 4, quantos hidrogênios serão necessários? 3. E o oxigênio, professora? O oxigênio ele já está realizando 1, 2 ligações, então ele já está estável. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa contar quantos hidrogênios foram distribuídos aqui para o nosso composto. Somando a quantidade que nós colocamos, nós temos 2, mais 1, 3, com mais 3, 6 hidrogênios. Qual alternativa apresenta 6 hidrogênios para a gente? A alternativa D. Se você marcou a alternativa D, parabéns. Mas se você não marcou, observe aqui a estrutura, a fórmula estrutural desse composto e o nosso comentário, que diz o quê? Ó, o oxigênio ele já está realizando as 2 ligações dele. Então, os hidrogênios que serão adicionados vão somente para os átomos de carbono, de acordo com a necessidade de cada um. E aí vem a situação que a gente falou, ó, o primeiro carbono já tinha 2 ligações, uma com o oxigênio e outra com o outro átomo de carbono, então a gente colocou para ele 2 hidrogênios. O carbono do meio ele já realizava uma ligação com o carbono anterior, uma com o oxigênio e uma com o carbono da frente, então para ele só um hidrogênio. E o carbono aqui da extremidade, ele só realizava uma única ligação, por isso que para ele nós colocamos 3 hidrogênios, dando um total de 6 hidrogênios para completar todas as ligações deste nosso composto. Agora, meu caro aluno, depois que vocês viram toda essa abordagem teórica sobre o conceito da química orgânica que estuda os compostos do carbono, as cadeias carbônicas, digamos assim, que é capaz de formar entre os seus átomos, e as ligações do carbono interagindo, ligando com o hidrogênio e outros átomos para garantir seu octeto, isso é muito importante, porque na próxima aula nós vamos precisar de todos esses conceitos, de todo esse conhecimento, para darmos sequência ao estudo da química orgânica. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. Essas primeiras aulas introdutórias, elas são muito importantes para a gente poder desenvolver quando a gente for trabalhar nomenclatura, quando a gente for estar trabalhando as funções orgânicas, e todas elas vão estar sendo elaboradas e desenvolvidas em cima dessas propriedades do átomo de carbono. E a sua atenção é bem importante para garantir o teu sucesso no aprendizado da química orgânica. Fique ligado, porque nós vamos ter muito mais aula pela frente. Valeu?